Nossa, eu queria agradecer aos senadores pela atenção a esse tema, porque realmente é de extrema importância, e lembrando que a gente está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E essa sugestão número 6, ela veio da sociedade. Eu não consigo enxergar o Senado, tipo, batendo a porta na cara da sociedade. A gente precisa de mais amor e menos preconceito. A gente não pode continuar, porque a dor do brasileiro não é diferente da dor do cidadão de Israel, do cidadão da Austrália, do americano, do alemão, do inglês, do colombiano, do chileno, do uruguaio, de todos os países. Por que o Brasil tem que ir na contramão se 40 países já decidiram legalizar a cannabis medicinal? A gente não está falando de maconheiro, a gente não está falando de droga para entorpecente, para se divertir. Aqui a conversa é outra. E assim, para mim, eu fico muito indignada, porque assim, eu quebrei o pescoço faz 25 anos. E eu tive a oportunidade de fazer reabilitação fora do Brasil. E hoje eu participo de vários protocolos de pesquisa. Eu fui escolhida, inclusive, por cientistas americanos para ser um estudo de caso na lesão medular no mundo. E eu me trato com cannabis medicinal. E quando eu não tenho esse remédio, porque a cannabis medicinal é uma conjunção de canabinoides. São mais de 100 canabinoides que essa planta tem. Entre eles, o canabidiol e o THC. Quem somos nós para prescrever, para dizer para o cidadão: olha, você só pode tomar CBD, você não pode tomar THC. Quem somos nós? Nós somos legisladores. Se um médico prescreve, como que nós iremos contrários a isso? Eu consegui manter minha saúde, vocês me conhecem. Eu mexo muito pouco do pescoço para baixo, mas eu mexo muito mais do que eu já fui um dia, porque eu era uma pessoa deitada, que respirava numa máquina, que não falava, que não sentava, que não sentia e que não se mexia. E hoje eu estou aqui para defender o direito das outras pessoas, porque eu tenho uma condição financeira que me permite comprar um remédio. O remédio que eu uso é aprovado pela Anvisa e tem 27% de THC e custa R$3.000. E uma espirradinha do remédio, ele está aqui, eu posso mostrar para vocês, custa R$15. É pesado para eu bancar, que sou uma senadora da República. Agora imagina para o resto da população brasileira. Aí o ano passado eu passei praticamente 6 meses aqui, né, por conta de campanha, sem poder estar fora do Brasil, que é onde eu consigo a medicação com muita facilidade, né, e eu sempre me tratei aqui. Então, eu tramitei um pedido na Anvisa e consegui importar o canabidiol puro, o que tem feito bem para muita gente. Mas, infelizmente, para mim, não fez. O canabidiol puro, para mim, não funciona. E isso não quer dizer que não funcione para outra pessoa. Nós temos um sistema endocannabinoide dentro do corpo muito pouco estudado. E esse sistema, quando recebe CBD, THC, até outros terpenos que estão sendo estudados da planta, é como chave e fechadura. Sabe como uma coisa encontra a outra e você alivia? Eu posso dizer a vocês que o THC é tão fundamental para mim que quando ele entra no meu corpo, que eu não posso ficar sem ele no corpo o tempo inteiro, assim, tira a dor com a mão, tira o desconforto com a mão. Não é possível que a gente vai evitar que os brasileiros tenham mais saúde, tenham mais conforto, mais qualidade de vida. A gente, às vezes, tem que legislar um pouco com o coração. A gente está aqui para isso, sabe? Não para interditar a vida das pessoas. A segurança pública do Brasil é uma porcaria. E que a gente não pode ter um remédio, porque, olha, o tráfico vai avançar e o tráfico... O Brasil nem é um país que as pessoas estão totalmente drogadas, é o país onde menos se fuma.
cigarro. Então, assim, por que a gente tem que ficar atrás de 40 países? Por que a gente tem que ser espectador? Por que a dor das pessoas de outros países é mais importante que a dor do brasileiro? Sem contar se a saúde das pessoas não emocionar os parlamentares. Então vamos falar da economia. Olha, na Colômbia foram criados 1.700 empregos. Em Israel, por exemplo, o uso medicinal da maconha, ele não é só aprovado, ele é incentivado. Agora Israel abriu a porta para capacitar médicos. Inclusive, abriu a porta para 10 países. Um dos países é o Brasil. O Brasil está mandando médico daqui para Israel para serem qualificados para poderem prescrever o remédio. Eu estou falando de um remédio cuja combinação entre todos os canabinoides funciona para cada pessoa de um jeito. Nós encomendamos aqui no Data Senado uma pesquisa sobre isso. E olha o resultado da pesquisa que foi publicado hoje no Estadão. 3 em cada 4 brasileiros apoiam o uso da maconha para a produção de remédio. E essa comissão é legislação participativa. Isso é o que a sociedade brasileira espera de nós. E a gente vai pegar e fechar a porta. E vai demorar mais tempo. Então, lá no Paraná, eu tenho ouvido isso. Vão começar a estudar o CBD sintético. Tá, e vai demorar quanto tempo? 20 anos? E deixa então todas as famílias esperando, tendo bastante convulsão, bastante epilepsia, porque cada crise de convulsão a pessoa perde. O que a gente tem ouvido das famílias, mais de 30 famílias que têm habeas corpus para usar o medicamento, sabe o que é? Que pena que eu não pude ter acesso antes. Por quê? Porque cada convulsão detona o sistema nervoso central. E a gente tem na mão a oportunidade de evitar isso. E a gente não pode virar as costas para isso. Inclusive, senador Girão, se a gente aprovar um projeto permitindo só o canabidiol, esse medicamento que inclusive eu tomo, ele vai ser proibido. Isso assim vai fazer com que eu perca a minha força laboral. E, poxa, alguém aqui já viu eu alucinando em algum canto do Congresso? Alguém já viu eu falando besteira? Alguém aqui tem algum senão quanto à minha dedicação, à minha seriedade no meu trabalho? Tudo que eu me esforço para chegar aqui, para ajudar as outras pessoas. Enquanto eu era deputada lá em 2011, meu primeiro mandato como deputada federal, eu já comecei a trabalhar isso. E a gente ajudou a Anvisa a fazer o caminho da importação do canabidiol. E o que eu comecei a ver? Eu fui relatora da lei que instituiu política pública para autista nesse país. E eu comecei a ver os autistas se beneficiando. E comecei a fazer audiência pública para a gente poder fazer com que esse medicamento chegue a toda a população. E nesse ínterim todo, nesses meus 25 anos de pescoço quebrado, me tratando naturalmente dessa forma. E aí a gente chega nesse ponto e vai andar para trás. Pelo amor de Deus, senadores, a gente tem que ter... A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter sensibilidade com quem está sofrendo de dor. A gente não tem o direito de manter a dor do brasileiro. E ainda, eu vou completar. Ô, senador, puxa esse... obrigada. Então... o mercado legal de cannabis é um dos segmentos da economia global que mais cresce no mundo. Tá? Se vocês não se emocionarem com a doença, então vamos para a economia, vamos falar de dinheiro. Então aqui, com taxa de 22% ao ano. No Brasil, a estimativa de crescimento eu faço um apelo para os senadores. 1,1 bilhão. Tá? O que aconteceu nos países? Reverteu o desemprego. Na Flórida, regulamentou o plantio em 2016 e fez a fila do desemprego cair. É uma das maiores doenças do Brasil hoje, é o desemprego. E a gente está falando, além de tudo, de um produto que pode melhorar o desemprego no país. Então,
Olha, as pessoas pobres não terão acesso a nenhum medicamento se for tratado dessa forma. Só vai ter acesso quem pode, só vai ter acesso quem viaja, só vai ter acesso quem tem grana para pagar. E isso não é justo com o povo brasileiro. E aqui é uma comissão de direitos humanos. E a gente não pode transgredir a máxima da nossa comissão, que é atender o direito humano. Muito obrigada. Muito bem.